Ali eu coloco para vocês também alguns exemplos, né, de como que alguns metais eles se organizam. No caso de um formato cúbico, puramente cúbico, né, nós temos somente, por enquanto, né, um metal que se organiza dessa forma aqui, que é o polônio, tá? Provavelmente devido ao tamanho dele, né? Então, somente o polônio se organiza num formato puramente cúbico. Um grande número, né, de outros metais se organizam da forma CCC, CFC e o HC. Né? O HC é aquele hexagonal compacto, tá? Eu trouxe alguns exemplos ali para vocês. Então, por exemplo, nós temos variações de titânio, né? Ou seja, a gente vai comentar ainda sobre isso, né? Possibilidades diferentes de arranjos, né, desse mesmo átomo de titânio. Né? Então, quando a gente tem um titânio chamado de titânio beta, significa que os átomos de titânio eles estão organizados num tipo de formato CCC, ou seja, seria dessa forma, né? Considerando que nós temos um titânio em cada vértice e um titânio no centro. O ferro também pode se organizar nesse formato CCC, dependendo da temperatura. Nesse caso, ele é chamado, né, quando ele está nesse arranjo aqui, de ferro alfa. Ainda o ferro, dependendo da temperatura que ele está, a gente vai ver que ele pode se organizar nesse formato aqui, né, que é o meu CFC. Para o ferro estar nesse formato CFC, todo mundo aqui tem que ser ferro. Nesse caso, o ferro é chamado de ferro gama. Aquele mesmo titânio que se organizou no formato CCC pode também, dependendo das condições, por exemplo, de temperatura, se organizar, né, numa forma hexagonal compacta, tá? Para o titânio, né, ser dito como hexagonal compacta, ressaltando, todo mundo aqui tem que ser titânio dentro desse arranjo aqui, tá? Nesse caso, quando o titânio se arranja nessa forma aqui, a gente chama ele de titânio alfa. Os metais são muito fáceis, né? Quando a gente começa a aumentar, por exemplo, as estruturas, como é o caso ali das cerâmicas, né, o buraco fica mais embaixo, fica bem complicado. Então eu vou dar alguns exemplos ali para vocês. Vamos supor ali, ó, quando vocês têm o cloreto de sódio, que é o NaCl, né? Qual que seria o arranjo cristalino desse NaCl? Ele é do tipo cúbica de face centrada, tá? Considerando nesse caso o ânion, né, ou seja, o cloro menos, como aquele que origina esse arranjo aqui, no caso CFC, tá? Cada vértice eu teria um cloro menos, em cada face eu teria um cloro menos. E o Na+, ele entra onde? Ele entra nos interstícios, certo? Agora olhem o cloreto de césio, né? O cloreto de césio, ele é Cl- com césio, né? Ou seja, Cs+. Nesse caso ali, que tipo de arranjo cristalino vocês iam, né, dar para essa estrutura? Ela é uma estrutura cúbica de corpo centrado? Não. Por que não é cúbica de corpo centrado? Porque no centro eu não tenho a mesma unidade de repetição, né? Ou seja, o mesmo íon que eu tenho nos vértices desse meu cubo. No caso, os cloros ocupam o vértice de um cubo e na parte central desse cubo eu tenho o cátion ali do césio, né? Ou seja, é como se o césio estivesse ocupando um interstício, né? Que seria aqui dentro desse cubo, que é claro, é um interstício gigante, né? Mas ainda assim é um interstício, certo? Então, nesse caso específico, o cloro, ele está em cada vértice e é ele que define esse arranjo cristalino ali para o cloreto de césio, tá? Que é um arranjo puramente cúbico. No caso da alumina, que a gente fala bastante dela, né? Que é um óxido de alumínio, tá? Qual que é o formato desse óxido de alumínio? O arranjo principal é formado pelo ânion 2- do oxigênio, né? Então, em todos os pontos, né, desse arranjo, a gente vai observar esse oxigênio 2- e os alumínios, que são alumínio 3+, eles vão entrar de novo, né? Somente nos interstícios, tá? Para as cerâmicas, a gente ainda tem outros arranjos que são possíveis, né, que seria meio fora, digamos assim, das 14 redes, né, não são previstas pelas 14 redes de Bravais.
Um exemplo que eu coloco ali para vocês, né, seria o titanato de bário, tá? Que ele se organiza numa forma específica que a gente chama de perovskita. Vai existir várias cerâmicas que vão se organizar dessa forma, né? Basicamente com os ânions ocupando ali como se fossem, né, faces, digamos assim, de um cubo, certo? E um determinado, por exemplo, cátion bem no centro dessa minha estrutura e os outros cátions ocupando como se fosse, né, os vértices de um cubo, tá? Então, existe esse padrão também de organização quando nós temos um ânion e dois cátions, desde que a fórmula molecular seja do tipo ABX3, tá? Ou seja, uma unidade de um cátion, A, uma outra unidade de um segundo cátion, B, e 3 unidades de um determinado ânion, que a gente chama de X, tá? Então, quando a fórmula molecular ali da minha cerâmica for nesse formato, a estrutura vai ser do tipo perovskita. Vocês lembram lá do espinélio que eu falei anteriormente lá para vocês, né, que era lá da magnésio alumina? Aquele formato espinélio não acontece somente na magnésio alumina. Também vai acontecer para outros compostos químicos que têm uma estrutura molecular semelhante àquele da magnésio alumina, né? Nesse caso específico, a gente diz que você tem um formato do tipo espinélio quando a fórmula molecular do meu composto é do tipo AB2X4. Aqui eu só trouxe esse arranjo da perovskita para vocês verem, né, que existem ainda outras possibilidades que as 14 redes de Bravais não foram capazes, digamos assim, de prever, certo? Além desses arranjos bastante diferenciados que a gente obtém nas cerâmicas, né, existe ainda uma possibilidade de nós termos, por exemplo, uma mesma unidade de repetição dentro... Nós podemos ter uma mesma unidade de repetição, uma dentro da outra, tá? Isso acontece, por exemplo, no diamante. Então, o diamante ele tem um formato do tipo CFC, então os carbonos se organizam do tipo CFC, só que dentro dessa unidade CFC nós temos uma outra unidade CFC, né? Também constituídas do mesmo carbono. Então, o diamante ele é isso, é uma célula CFC dentro de uma outra CFC. Tá? Nesse caso, a gente chama de uma CFC interpenetrantes, tá? Então, é uma dentro da outra, né? Então, a complexidade, no caso, é bem grande, tá? Mas existe também essa outra possibilidade. Eu sei que esse tópico foi bastante extenso, tá? Mas agora a gente vai, então, para o tópico 2, onde eu acho que vai dar uma amenizada, ok? Então, no tópico número 2, a gente vai começar a ver alguns parâmetros que são necessários, eventualmente, da gente definir para cada célula unitária, ok?